Mais um Voxcast aqui nos estúdios da Vox. A gente recebe aqui duas empreendedoras que geram emprego e renda, contribuem com o desenvolvimento da sociedade. Não é uma dupla sertaneja, mas eu recebo aqui no estúdio Elaine e Eliane. É isso mesmo. Seja bem-vinda. Obrigada, mais uma vez, né? É uma noite aí, é um momento tão especial, e apesar do cansaço, mas cá estamos. Depois de um planejamento estratégico, né? Você já viu algum planejamento estratégico ser rápido? Olha aí. Elaine, você já é frequentadora daqui, da casa. Já. E boa noite a todos. Muito obrigada, Jonas, por mais uma oportunidade de estar aqui. É sempre um prazer estar aqui com você. Poxa, e trabalhando na Vox, que a Vox nunca esqueceu da gente, sempre está nos homenageando, nos prestigiando. Parceiro. Isso tem muito valor para nós que somos de Santarém e da Terrinha. Legal, maravilha. Você mesmo é de Santarém, né? E você é de Belém, né? Na verdade, sou do Paraná, mas tem muitos anos que meus pais vieram morar em Altamira e eu fui estudar em Belém. Foi ficando. E aí fui ficando e, na verdade, hoje eu estou mais no mundo do que em Belém. Que praticamente eu não paro, né? Então, como eu atendo hoje todos os cantos aí, quando o cliente nos chama, você vai, então você acaba sendo mais no mundo do que, de fato, local. Mas é mais na região norte do que outro lugar. Amamos aqui. Já tomou banho aqui no Tapajós? Tomei. A Rosa me levou. O que acontece, Eliane, com quem toma banho? Não, quem mergulhou no Rio Tapajós ficou. Tá vendo? Mergulhou no Rio Tapajós. Banhou no Rio Tapajós, ficou. Meus projetos não eram bem esses, né? Mas tudo bem. Santarém, né? Que não vai acontecer. Vai ficando. Olha, assim, como é que é para você estar à frente de uma empresa que já está há 20 anos, né? Você está nessa área contribuindo com o desenvolvimento, né, das empresas, você ajuda negócio a prosperar, né? Sim. Como é que é isso na sua vida? É tão natural, faz tão parte do dia a dia que eu já não consigo me ver longe disso. Porque são praticamente 20 anos, se completa agora em dezembro 20 anos, já trabalhando com empresas. E sempre eu gostei muito de empresas de médio a grande porte, porque são desafios bem diferentes da empresas de pequeno porte, são linhas diferentes. Não conseguiria me ver sem essa realidade. Às vezes as pessoas assim, hoje atendemos mais de 18 grupos hoje que está numa coordenação minha. Só que ainda temos lançamentos de produtos digitais, mentorias, treinamentos e uma série de situações, e ainda estamos abrindo mais mercado ainda no Brasil. Porque de vez em quando assim, você abre um estado, você abre uma região e começa a potencializar. Que nem aqui, por exemplo, Santarém foi graças a uma decisão da Rosa, né, que trabalha comigo, e vim abrir o mercado daqui. E aqui estamos juntas, ela uma cliente que não abrimos mão de estar conosco, e normalmente nós construímos uma história com os nossos clientes. Porque você começa uma reestruturação, dessa reestruturação prepara ela para a expansão, então tem todo um processo, um caminho a ser seguido. E nós construímos uma história. Então a minha história, ela se relaciona muito com a história do cliente, porque cria-se muito envolvimento nessas decisões do futuro. O futuro deles também é o meu. Com certeza, com certeza. Eliane, você sempre apostou muito nisso, né? Sempre fez essa questão do planejamento estratégico. Existe uma diferença do passado na sua empresa para agora, como você está vivendo esse momento, quando se fala de planejamento estratégico? É muito, muito. Eu fiz um MBA em gestão, estratégia e economia de mercado, sempre pensando no planejamento estratégico. Então, o planejamento estratégico, desde que terminei direito, comecei há 15 anos atrás, eu já praticava. Mas o que acontece? A nossa empresa tem que estar preparada para o crescimento. E com a preparação, nós tivemos a felicidade de conhecer uma grande profissional, que é a Elaine, que já é especialista nisso. Então, a contratação da Elaine foi fundamental para o nosso grupo, porque agora ele deixou de ser várias empresas para ser um grupo. O que estava acontecendo? Tinha várias empresas individuais que não se conectavam. E agora com a Elaine, com a assessoria dela, com todo esse ensinamento do como é um planejamento estratégico, juntamos todas as empresas num grupo, que é o Grupo Horizonte, e agora a gente vai definir realmente
os nossos valores, o nosso propósito, a nossa visão, a nossa missão e as nossas metas e o que a gente quer ser daqui a 5, 10, 15 anos. Então, isso para mim foi muito importante, porque antes a gente trabalhava assim, e agora a gente trabalhava sem uma coordenação, sem um monitoramento. Tinha o planejamento, mas não tinha o acompanhamento. Agora não. A contratação da Elane, da Rosa, é muito maior. Além do planejamento, é o acompanhamento por um período até a empresa se estabilizar. O grupo já está totalmente solidificado. Elane, existe uma diferença assim de uma empresa, no caso, a Eliane construiu uma empresa, né, uma imobiliária há muito tempo, fez sucesso, depois fez uma Rata Residência, o Riviera, agora está com o loteamento Horizonte Park. Então, eu acredito que quando uma empresa está no seu surgimento, ela tem um planejamento estratégico, mas de acordo com o tamanho daquela empresa, a partir do momento que ela vai se expandindo, que ela vai tendo ramificações, que ela vai ampliando, ela precisa passar por uma reestrutura quando se fala de planejamento estratégico? Na verdade, toda empresa ela deveria já nascer dentro de um planejamento estratégico. Na verdade, isso não acontece. Quando uma empresa ela foi pensada em ser grande desde que ela começou, não seria necessário uma reestruturação. Uhum. O que acontece muito é, eu começo o meu negócio pensando pequeno. Então, desde a questão do regime tributário, ou seja, toda a cadeia, inclusive o escritório. Porque se você for pensar hoje os escritórios eles precisam apenas ser uma caixa. E dentro dessa caixa eu uso realmente divisões dentro de uma área, ou seja, meu organograma ele é numa sala gestão aberta, né, que não se tem mais porta nem parede hoje para dividir esse departamento tal, departamento. Na verdade é uma política totalmente diferente. Ou seja, você começa o negócio certo. Então você começa em cima de um planejamento. O problema é que não começamos uma empresa com um planejamento. E ela vai crescendo, vai crescendo. Aí, por falta também de instrução, abre uma empresa aqui, abre mais outra, porque é muito assim, para fugir do por exemplo, eu não perder o simples, abre mais outra empresa. E é uma construção sem uma engenharia, sem um planejamento adequado. Então, por falta dele, vai chegar uma hora que você não consegue mais crescer. Poxa, cresci tanto e agora, o que eu faço? A empresa, ela fica em cima do muro e naquele momento precisa, sim, de uma reestruturação. Você vai lá e olha como um todo e fala assim, epa, para você continuar, você tem que dar uma paradinha, organiza o seu negócio, estrutura ele para você realmente poder, de fato, expandir com qualidade. E detalhe, quando você vai expandir uma empresa, ele não é complicado. Eu sempre digo que gerir uma empresa ela é fácil. Quando você pensa em uma base preparada para a expansão, mas de uma forma simples. Organogramas mais simplificados, mas que tem os papéis muito definidos de cada um. De fato, uma cultura muito bem desenhada, mas que seja uma cultura estratégica, uma cultura que faça alinhamento com os números que eu quero. Então, o grande segredo de tudo isso é: vou começar uma empresa, mas eu quero ser grande. Se der certo, eu quero ser só no estado, fora do estado, o que eu penso? Já penso, seria mais ou menos isso. Então, você já cria a base de uma forma preparada para uma expansão, e aí você não precisaria passar toda essa dor. Por exemplo, no caso dela, hoje, por exemplo, o que eu peguei? Né? Peguei N empresas e nós precisamos agora colocar a cultura de acolhimento. Eu preciso colocar uma cultura que realmente as pessoas se sentem pertencentes, que as pessoas estão de fato envolvidas em inovação, em uma série de coisas. Só que a própria equipe, cada um se sentia, eu sou da empresa, outra é de outra empresa, outra de outra empresa. Como é que a única dona, uma única diretoria consegue provar que todos fazem parte de uma única empresa? Então você redesenha, né? Você redesenha e prepara esse formato. Só que mudar uma cultura de uma empresa é algo que demanda de 3 a 5 anos de maturidade. Então, esse processo ele é mais doloroso. E é um planejamento assim, de longo prazo que se fala, então. Você monta o planejamento, na verdade, você monta o planejamento, do que as pessoas falam, acham que planejamento estratégico é só a cultura, não tem nada, não. O planejamento é imenso, na verdade, são várias etapas, né? E você precisa muito de informações para construir um planejamento de fato, os KPIs necessários, as metas, traçar todos os objetivos. Você precisa de informações vindo de sistemas que realmente te dão informações corretas, números para você se embasar, que é um grande problema também, que as empresas elas dificilmente usam sistemas automatizados para ter informações corretas.
até mesmo para você redesenhar de uma forma coerente. Então, você precisa de uma leque de situações. Certo. Então, você reestrutura uma empresa, de fato, você vai conseguir crescer. Eliane, a Elaine falou da questão de uma empresa, se der certo, e também de pensar grande. Aí eu lhe pergunto, nesse sentido, você sempre pensou grande desde o início? Ou alguma vez você sabe, vou montar aqui a empresa, se der certo, eu vou seguindo? Não, eu assim, desde que eu comecei, eu pensei grande. E pensando grande, o que eu fiz? Eu fui estudar, eu fui me profissionalizar, eu fiz contabilidade, fiz direito, fiz o MBA. Então, pensando grande, eu já me preparei para ser grande. E isso só que foi degrau por degrau. Degrau por degrau. Começamos com imobiliária. E é como eu disse, as pessoas não acreditam em você, mas você acredita, você sabe seu potencial e tem muita fé em Deus, né? Então foi degrau por degrau. Começamos com a imobiliária, da imobiliária conhecemos o mercado imobiliário, nos profissionalizamos e daí surgiu a construtora, que foi um grande desafio, mas que foi totalmente enquadrada no planejamento estratégico, que foi a gente fez um estudo de casa, do prédio, a gente fez um plano de negócio, então tudo, o Manhattan Residência, ele foi bem planejado. Quando ele surgiu, ele já estava todo pronto. Aí conseguimos um sócio para entrar na sociedade, que tinha expertise de obra. A sociedade não deu certo, mas a construtora, nós já aprendemos a ter a expertise da obra, adquirimos um sistema muito bom que é o Cienge. E nisso surgiu depois o Riviera, continuamos com o Riviera, contratamos grandes profissionais de engenharia e assim chegamos ao nosso grande objetivo atual, que sempre foi, há 8 anos, planejando o loteamento. Só que o loteamento, através de viagens, estudos, conseguimos idealizar algo muito maior que o loteamento. E sim, a primeira cidade inteligente do oeste do Pará, com os pilares de sustentabilidade, planejamento, tecnologia, pessoas e o social. Então, isso tudo, ela não veio assim rápido, como o pessoal pensa. Isso foi degrau por degrau. Então, além do aprendizado, da procura do conhecimento, tivemos a prática no dia a dia, com toda a dificuldade. Tanto é que eu valorizo muito a questão do planejamento estratégico. E é por isso que contratamos a Elaine e a Rosa. Por quê? Porque a gente valoriza que a empresa ela tem que ser organizada, ela tem que ter planejamento estratégico e a gente tem que se preparar para crescer. Precisa, né? Precisa. Elaine, e assim, quando você atende diversos clientes, né, em todos os lugares do país, e tem cliente assim que você percebe, caramba, a mentalidade dele não está preparada para esse planejamento de longo prazo. Já aconteceu? Muito. Na verdade, assim, quando eu começo a notar que esse cliente ele não está preparado, normalmente eu não fecho contrato. Porque senão você tem, então, uma metodologia para essa identificação. Porque assim, pela experiência que já é bem vasta, normalmente numa conversa de meia hora ou 2 horas, normalmente muitos diagnósticos seria para ser feito depois, eu não preciso fazer. Porque você já tem noção. Então, existem algumas perguntas, normalmente são 3 a 5 perguntas que se faz para o empresário, que baseado na resposta dele, eu já sei tudo que tem que ser feito na empresa dele, não precisaria de diagnóstico. E também vou saber o seguinte, não, realmente essa pessoa, ela não está apta para isso. Já aconteceu, por exemplo, de encerrarmos um contrato com o cliente? Já. Porque o projeto não andava, as coisas não aconteciam. Porque é aquela história, não adianta você ter uma consultoria, ter uma mentoria ou ter um profissional do seu lado se você não quiser a mudança. Muitos profissionais, muitos donos de empresas contratam consultorias, mas na verdade eles não estão prontos para a mudança. Porque nós tiramos a pessoa da zona de conforto. Imagina, se chamar um profissional para falar todas as verdades para você é desorganizado, você não tem planejamento, a sua família é uma desordem, olha, a tua equipe, ela é espelhada baseado nas suas experiências. Então, isso é muito difícil e não é toda pessoa que ela está preparada para ouvir isso. Mas, por causa disso, eu não ofereço o nosso trabalho. Nunca ofereci o nosso trabalho para ninguém, nem propagandas, nem nada. Porque existe um lado psicológico daí.
Quando uma empresa chega a nos chamar, é porque ela já está 80% preparada psicologicamente para nos receber, porque ela que nos procurou. Se eu bato na sua porta oferecendo meu serviço, a primeira situação que eu for de falar assim, isso que está errado assim, ele vai dizer, não, mas foi você que bateu na minha porta. Eu não te chamei aqui. Porque psicologicamente ele não vai estar preparado. Isso para mim, assim, é a primeira grande deixa. Nunca colocar o nosso nome em outdoors, nem isso, porque o cliente ele tem que procurar e falar assim, ei, eu preciso da sua ajuda aqui. Para mim é muito simples isso. E o outro lado é, por exemplo, a Eliane, ela tem uma expertise de vender, né? Ela vende em todos os momentos da vida, você viu ali fora. 24 horas. 24 horas. Tá certo. Só que ao mesmo tempo... Eu aprendo muito de venda com ela. Ela é master aqui em venda, isso aí é indiscutível. Então, imagina o seguinte, cada profissional tem uma expertise. Eu não gastaria meu tempo saindo para me fazer formação disso e daquilo outro, porque se o meu negócio é comprar e vender, eu tenho que ser muito bom naquilo. Eu tenho que ter conhecimento genérico, sim, mas não adianta eu pegar a expertise, porque a área que uma pessoa que eu poderia contratar, que já vem com expertise, que já vem com experiência, eu levaria muito tempo para chegar ao papel daquela pessoa. Então, o que acontece muito? Eu acho que para uma empresa que está se consolidando, como o caso deles, então, o que precisa? Ela precisa muito de parceiros corretos, seja marketing, publicidade, que pense pelo empresário, seja uma consultoria que pense pelo cliente em soluções e como vai solucionar, e não o cliente ficar pedindo, olha, eu quero isso, aquilo, outro. Não, acho que cabe ao profissional analisar a situação do cliente e falar assim, olha, você está precisando disso, 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 vamos começar. Muitas das vezes, o cliente nem imagina o que ele realmente precisa. Espero ter respondido. É verdade, é isso mesmo. Apesar, eu faço consultoria muito na área de marketing, assim, e acontece muito. O cliente, porque a coisa que a gente mais quer é dar notícia boa para o cliente. Isso todo mundo quer. Sim. Mas a gente, às vezes, tem que dar notícia ruim, né? E é a vantagem de ter uma consultoria. Porque o consultor, ele não está ali pela amizade, né? Ele não é um amigo, ele não quer... Ele realmente está para encontrar o problema que existe e dar a solução para cada problema. E aí, às vezes, o empreendedor, às vezes, o empresário não está muito preparado para isso, né? Para receber essa informação. Né? E aí, às vezes, é melhor realmente, às vezes, fazer um acordo e tal. Mas eu passo por poucas situações até dessas, assim, foram bem poucas. Já teve situações de cliente de grande porte, de ter situações que eu sabia que teria que abordar, só que quando eu fosse abordar, eu sabia que aquilo ali seria uma rescisão de contrato. Teve uma das situações, eu passei uma noite inteira sem dormir naquele dia, eu sabia que o problema era muito grave e eu tinha que levar para a mesa familiar, eram vários diretores, famílias e tudo. Só que eu sabia, olha, se eu levar esse problema, tenho certeza que vai ser uma rescisão de contrato. Mas aí o outro lado falava, se você não levar, você também vai ser uma incompetente. Então, um dos meus valores, saia como competente, não saia como incompetente. Por mais que realmente fale assim, vai doer, eu costumo dizer o seguinte, eu tenho que te dizer vou te dizer o que tem que ser dito. Goste ou não goste, vou tentar hoje em dia amenizar um pouco as minhas palavras, mas isso não vou deixar de falar. Então, cliente que já aconteceu isso, eles voltaram. Porque também é o grau de maturidade também daquele empresário, naquele momento talvez ele não esteja preparado, mas depois ele vai lembrar, aquela pessoa me disse a verdade que eu precisava ouvir. Diferente desses 8 que eu contratei, que só diz o que eu quero ouvir. E dizer o que você quer ouvir não te faz crescer. É verdade, é verdade. Eles depois voltam, né? Percebe que teve um problema e acaba voltando. Eliane, você sempre valorizou assim, a mão de obra qualificada, né? Isso dentro da sua empresa. No início você começou só, né? Levava a placa, trazia a placa, colocava, tirava. E depois a empresa foi crescendo, você foi profissionalizando algumas coisas. Como é que é isso dentro da sua empresa, nessa trajetória de mão de obra especializada? Nada melhor que a experiência, né, Jonas? Quando eu comecei, eu era novinha, não tinha experiência. E aí, a gente... nova,
sem maturidade, a gente acaba falhando muito, errando muito com o colaborador, com atitudes. Mas com o tempo e com o amadurecimento, e quando você procura se profissionalizar, estudar, ter mais conhecimento no teu ramo, você acaba amadurecendo e tendo mais experiência, né? Então, eu sempre pensei assim, como eu leio muito e estudo muito, sempre dizia assim, se você não sabe, contrate quem sabe. Então, eu sempre fui muito humilde e reconhecer, eu não tenho conhecimento sobre isso. Então, como eu não sou engenheira, entrei no ramo da construção civil, o que eu procurei? Procurei contratar engenheiros qualificados, que é o engenheiro sênior na época. E também, em primeiro lugar, ter o selo de qualidade. Eu sempre quis ter qualidade nas coisas, sempre procurei qualidade. Então, procurei um selo de qualidade, ISO 9001, e assim entramos neste processo de construção. E com o selo de qualidade nas obras, fez total diferença. Porque a nossa obra, ela tem o selo da qualidade, então ela criou processos, procedimentos que foram seguidos. Porque eu nunca abri mão disso, nunca abri mão de seguir esses processos, esses procedimentos, seguir rigorosamente o projeto arquitetônico sem mudança e colocar produtos de qualidade. O nosso tubo é tubo da Tigre, entendeu? É só tubo de qualidade, a gente nunca colocou material que seja impróprio. Então, isso é de mim, né? É como a Eliane é assim. Ela prioriza a qualidade, ela prioriza a segurança dos clientes, ela prioriza os clientes. E não é só o lucro. Eu não penso só no financeiro, né? Então, para mim, o financeiro é resultado do trabalho. Então, o dinheiro vem depois. Então, eu priorizo a qualidade, priorizei sempre entregar os empreendimentos com qualidade. Então, isso é a minha característica e trabalhei com isso, né? Elaine, essas coisas, todos esses fatos que ela levantou agora, isso também consta no planejamento estratégico, na estrutura da empresa, sim? Sim, porque, lembre-se, planejamento estratégico é a revisão da cultura. Quando você vai trabalhar todos os indicadores e o plano de ação, como você vai chegar àquela história? Eu quero sair, por exemplo, de 1 milhão para 10 milhões em 2 anos, em 3 anos. Tá, tudo bem, como? Quais serão os indicadores necessários para aquilo? E aí, qual é a estrutura necessária para eu chegar nesse patamar? Vou precisar de pessoas? Quais são elas? Quais as especialidades que eu preciso para que dê esse salto, esse voo, que é muito audacioso. Então, no planejamento estratégico, não é só cultura, não é apenas indicadores. Na verdade, ele tem que ser muito complexo, ele é completo, onde você precisa envolver toda a cadeia, você precisa envolver todas as pessoas que vão fazer parte daquele desenvolvimento. Então, dentro, por exemplo, da área logística, o que eu vou precisar para que eu saia desse faturamento para esse faturamento? O que eu vou precisar? Vou precisar de mão de obra, vou precisar de equipamentos, vou precisar de estrutura, vou precisar aumentar o meu espaço, vou precisar... Ou seja, eu tenho que lembrar de tudo que seria necessário. Praticamente é uma mistura aqui até de um plano de negócio. A gente às vezes acha que plano de negócio é só quando inicia. E a revisão dele? É isso que eu ia perguntar. Reanalisar esse negócio. Essa análise do planejamento, ela tem um período que a pessoa precisa estar analisando? Continuamente, por exemplo, cada momento que você vai trabalhar com planejamento estratégico, você vai ter que fazer um canvas, você vai ter que reavaliar o seu negócio, usar ferramentas, análise de SWOT, aonde realmente minhas forças, minhas fraquezas, tem que se montar plano de ação em cima daquilo ali, quais são as ameaças, né, que tem ali, você tem outras ferramentas necessárias para o desenvolvimento de um planejamento estratégico. Aí quando você começa a reanalisa o seu negócio, reanalisa o ambiente interno, o ambiente externo, verifica como realmente aquilo que você propôs lá atrás, o produto que você propôs lançar, será que hoje é a mesma necessidade? Será que não mudou também? Ou seja, eu preciso olhar continuamente, ainda mais com a inovação, eu preciso olhar todos os dias. O planejamento estratégico, na verdade, hoje ele é revisado diariamente, semanalmente, continuamente eu tenho que olhar. O que deu certo hoje, amanhã pode não estar dando certo mais. De repente, Elaine, está tão bom, a minha empresa está crescendo tanto, meu produto deu muito certo. E a pessoa esquece do planejamento e pode...
imagina o seguinte, o produto que de repente você está crescendo absurdamente, talvez você tenha que preparar para matar ele hoje para começar um novo amanhã de manhã. Porque não significa que o que deu certo até hoje vai continuar dando certo. Então, dentro de um planejamento estratégico, a revisão ela é contínua. Ela é contínua. Então, continuamente, eu sempre estou planejando os 3 próximos anos, os 2 próximos anos, revejo se realmente as ideias, as estratégias que eu tinha colocado, de fato são verdadeiras e alcançáveis. Ele é algo contínuo. Olha, a gente vê aqui nessa sala, tem 6 pessoas, 3 homens e 3 mulheres. As mulheres estão cada vez mais ocupando o seu espaço, né? A questão do empoderamento, do empreendedorismo. E como é que você vê esse mercado de trabalho de mulheres hoje, né? Tantas mulheres aí abrindo empresa, né? Criando negócio, mulheres em linha de frente, de comando, né? Na política, tem todas as áreas, né? Assim, eu tenho muito orgulho de ser mulher, né? E agradeço muito a Deus por ter chegado onde eu cheguei e ter conseguido, assim, alcançar tantas metas audaciosas que eu coloquei na minha vida e que realizei. Construção do Manhattan, construção do Riviera, a entrega agora que vai ser a entrega do Riviera, agora o Horizonte Park, a primeira cidade inteligente. Então, eu acredito que um pouco disso é da característica feminina. E com o tempo, a gente aprende a ser líder. E o líder é um pai, é uma mãe. E a mulher, ela, além de liderar bem, ela tem essa característica de um pouco de mãe, de cuidar um pouco da sua equipe. Então, isso tudo, o fato de ser mulher, me ajudou muito a chegar onde eu cheguei. Até a equipe que eu tenho. Até essa humildade de aceitar as coisas. Eu não sou engenheira, entrei no ramo da construção civil, mas por ser mulher, eu tive a humildade de contratar homens ou mulheres que são qualificados para trabalhar comigo. Então, assim, a mulher hoje em dia, ela tem essa capacidade, essa diferença de liderança. E isso está fazendo com que a mulher cresça mais, porque ela está mais interessada, ela está estudando mais, ela quer ser uma profissional, ela quer vencer na vida. E hoje em dia, a mulher moderna é isso. E com tudo isso, ela não mede esforços, eu me casei, eu tive filhos, eu fiz 2 faculdades, casada, nunca parei, nunca deixei de estudar. Nunca deixei de fazer MBA, pós-graduação, sempre pensando no crescimento, e a família não atrapalhou, porque a gente sabe conciliar. A mulher, ela sabe fazer várias coisas ao mesmo tempo. É claro que a gente tem muitos problemas, que a mulher, olha só, uma mulher, o homem só é empresário, né? A mulher não, ela é empresária, ela é esposa, ela é mãe, ela é irmã, ela tem que ser uma líder para a equipe. A financeira e a conselheira. É o financeiro, é a conselheira. Olha só quantas características femininas que a gente está usando. Então, acho que ela briga com a gente quando a gente está errado. E olha, ela está sempre certa, tá? Tá certo, Escute a mulher porque ela está certa. É verdade. No final, ela está certa. Depois a gente pensa, na hora a gente acha que não está, depois a gente analisa, era que ela estava certa? Eu poderia ter feito logo o que ela disse. Então, escute as mulheres. Então, essa mulher, ela tem a intuição. Então, o empoderamento feminino, ele está chegando, graças a Deus, no alcance da sociedade. E a sociedade está reconhecendo o poder da mulher, está reconhecendo a inteligência da mulher no negócio, na vida empresarial, no executivo. E a gente está conseguindo e galgando mais espaços. Mas esse espaço a gente sempre teve. A mulher sempre foi muito inteligente. Ela sempre teve a inteligência, as qualidades femininas. Só que ela foi abafada por muitos anos faltava espaço, pela né? sociedade. A sociedade Ela foi não dava esse abafada. espaço, Mas né? sempre a mulher foi muito inteligente. Ela tem qualidades diferenciadas. E que as grandes empresas estão começando a valorizar isso. Muito bom. Fantástico. Elaine, você tem uma empresa, né, que desenvolve pessoas, né, desenvolve empresa. Existe uma diferença entre desenvolver um líder masculino e um líder feminino? Não. Eu não vejo diferença. Para mim, eu sempre lidei com um mercado muito masculino. Venho da área de tecnologia, tenho 2 graduações de tecnologia,
E a criação que eu tive, ela sempre foi muito moldada a ser igual a um homem. Uhum. Meu pai, ele tinha terra, ele tinha supermercado, então a minha função ela variava muito e eu nunca fui criada, olha, isso aqui é papel de mulher, isso aqui é papel de homem. Para mim foi assim. O que eu vejo muito no mundo de negócios é que, em maioria das vezes, a mulher ela tem que estudar mais do que o homem. A mulher ela tem que estar mais preparada que o homem em uma mesa de negócios para provar que ela sabe de fato o que está falando. Então, ela tem que ser muito mais preparada. Mas, uma vez que também ela consegue esse espaço, ela tem o respeito, sim, do homem. Eu não vejo muito essa diferença. Uhum. Apesar de que, qual é a diferença numa preparação ou fazer com que uma mulher aceite um cargo de liderança? Aí, nesse aspecto, tem mais dificuldade, sim. Quando você tem uma vaga para um líder e você oferece dentro de uma empresa, é muito difícil uma mulher levantar a mão e dizer que quer aquele cargo. A maioria serão homens. A mulher ainda tem muito medo de levantar a mão, de enfrentar, de ser julgada. Ela tem muito mais medo de ser julgada do que o homem. Isso eu vejo na prática, né, na vivência. E eu vejo que falta muita coragem ainda de muitas mulheres de ir, e apoio também dentro do dia a dia. Então, quando a gente olha dentro do mundo de negócios, para mim é muito melhor trabalhar com outras mulheres, como a Eliane colocou. Elas pegam mais rápido, normalmente são mais empenhadas. Quando você diz que tem que estudar isso e isso, dificilmente elas vão fugir daquela regra. Vai dar menos trabalho. Vai dar menos trabalho, mas é mais trabalhoso elas aceitarem um desafio. Entendi. Entendeu? Isso aí é algo que é indiscutível. Você vive isso, né? Porque você dá treinamento. Você falou ainda há pouco que é mais difícil uma mulher levantar a mão para aceitar esse negócio. De vez em quando você está passando por essa situação, né? Ou presencia, não passando por essa situação, mas presenciando. É mais ou menos o seguinte, né? Vamos reconstruir um organograma de uma empresa. E dentro daquele organograma, você começa a observar que a maioria das mulheres estudam mais. Se você for verificar, por exemplo, fazer uma entrevista e verificar que, normalmente, as mulheres estudam mais, os currículos são mais completos. E você começa a encontrar as pessoas para determinados cargos. Mas, dificilmente, é mais difícil elas aceitarem aquele desafio porque tem um medo. O medo de não ter apoio. Mas, a meu ver, falta muita união ainda das mulheres. Isso, para mim, é uma das coisas que mais eu vejo. Pode ver que dificilmente várias mulheres conseguem evoluir juntas. Uhum. No meio do caminho existe algumas coisas que ainda tem que aparar e tem que se apoiar. Eu acho que o homem se apoia mais no mundo dos negócios do que mulheres no mundo dos negócios. Falta muita união ainda, da parte delas. As mulheres apoiando as mulheres. Isso... Mulheres apoiando umas outras. No nível de concorrência, existe mais concorrência entre mulheres do que entre homens. Quando se fala de negócios. Eu acho que a mulher ela tem que se acreditar muito nela, acreditar mais que ela tem essa capacidade, como a Eliane colocou, são mulheres inteligentes, são capacitadas, mas falta acreditar mais nelas. E ter apoio uma das outras, inclusive numa mesa de reunião. Porque é muito, muito engraçado quanto os homens são mais aliados do que as mulheres numa mesa, por exemplo, em uma votação. Você sente isso. Isso na prática é assim ainda. Então, a própria mulher que está numa mesa, às vezes julga se eu for ajudar ela, o que os outros vão pensar. Eu acho que ainda falta muito ainda a mulher, nós mesmos, acreditarmos mais em nós e apoiar mais as outras que têm dificuldade para aceitar aquela cadeira, porque elas têm competência. Então, assim, uma mulher hoje ela pode ser uma diretora de logística, uma mulher hoje pode coordenar a frota, ela pode coordenar a indústria, a área que ela quiser. Só que precisa ter coragem. Desafio nós vamos ter, quem não tem desafio? Todo dia nós temos desafio. Todo dia, né? Já nasceu pronta. Você se considera que nasceu quase pronta para encarar esse mercado, essa batalha do dia a dia? Assim, as mulheres, por muitos anos, elas foram abafadas. E isso é da sociedade. E o que está acontecendo está sendo uma reconstrução disso. A mulher ela está tendo espaço, ela está tendo a voz, né? E dizer assim, não, eu sou capaz, eu vou conseguir, eu consigo, eu tenho capacidade, eu vou liderar, eu tenho coragem e eu vou vencer.
Então, o que está faltando mais nas mulheres é essa coragem de dizer sim. Eu sou capaz, eu tenho capacidade de ser uma diretora de uma empresa, eu tenho capacidade de montar uma grande empresa. Para mim, isso nunca foi difícil, porque eu nunca tive obstáculos. Eu sou como um trator. Eu queria aquele negócio, eu ia lá e na coragem. Muito focada. Uma multidão dizendo, não, você não vai conseguir. Ótimo, eu vou conseguir. Sempre consegue. E assim, e tudo que eu montei, muitas pessoas não acreditaram. Quando eu comecei e lancei o Manhattan Residence, muitas pessoas disseram que eu não ia terminar o prédio, que nunca ia sair, que eu não tinha competência. E tá aí, o Manhattan Residence. Eu moro lá, um prédio belíssimo, um dos melhores prédios de Santarém. Agora vamos entregar a Torre Sky, e se Deus quiser este ano a Torre Royal. E muitas pessoas disseram que nós não íamos fazer. Porque, infelizmente, a sociedade ela é barrista por homens e mulheres. Aí, o que é que eles fazem? Tudo que eu já construí, Jonas, se eu fosse um homem, eu era o cara. Entendi. Eu era um grande empresário, ele é o melhor, o cara é inteligente, é trabalhador, é o cara. Agora, quando é uma mulher, ela é ambiciosa, ela é louca, ela fala besteira, ela é muito audaciosa, ela só pensa em dinheiro. Gente, qual é um homem empresário que não pensa em dinheiro? Qual é o empreendedor que não pensa em dinheiro? Qual é a meta? Você está aqui, você quer chegar aqui, o que é? Você quer ter estabilidade financeira. Eu estou trabalhando aqui de graça, para não chegar em lugar nenhum. Né? Os objetivos são Entendeu? os mesmos, né? Tanto Então, os homem quanto objetivos mulher. são os mesmos. Mas a visão da sociedade masculina e feminina é diferenciada. É muito raro uma mulher elogiar, alavancar a outra e dizer, essa mulher é a forte. Então, o que a gente está aqui hoje, a gente está querendo dizer que nós somos exemplo. Exemplo de uma mulher que batalhou real. Eu não estou falando, eu sou real. Eu construí um prédio, estou construindo o segundo prédio, são 2 torres, vou fazer a primeira cidade inteligente do oeste do Pará. Então, eu já construí a minha história. Então, eu sou um exemplo para todas as mulheres que querem também vencer na vida. Você pode conseguir, você é capaz. Porque pessoas que não acreditaram em mim, tinha uma multidão. E eu não escutei. Eu escutei a minha voz do meu interior dizendo que eu sou capaz e a voz de Deus. Legal, é isso mesmo, é isso mesmo. E aí a gente passa, Elaine, pelo momento também da economia, né? Que se fala você falou ainda há pouco, falando da economia... Do empreendedor. O empreendedor social. Gostei muito desse tema aí. Levanta essa bola aí pra gente aí. Se falou muito aí nós temos a COP30, né, chegando, vem a questão da sustentabilidade, mas existe um outro lado também. Puxa mais um pouco o teu só puxa mais um pouco. Isso, tá bom. Então, assim, existe um outro lado também, se fala sobre COP30, uma série sobre sustentabilidade, e existe o lado, qual é a responsabilidade social sua como empreendedor. Então, o empreendedor social... Cada empreendedor tem essa sua responsabilidade social. Tá? Deveria ser. Exemplo, por que se fala muito hoje em dia sobre propósito? Qual é o propósito da sua empresa? Antigamente se falava missão, visão e valores, né? Só que hoje é o seguinte, qual é o propósito da sua empresa? Aí o empresário tradicional vai falar assim, a minha é ter lucro. Não. Qual é o propósito? Quando você decidiu ser uma construtora, ter o seu negócio, qual era o propósito social? O que você pretendia ali? Como você iria contribuir para futuras gerações? Como você ia contribuir, trazer qual seria o legado também? Uma mistura, né? Acaba se misturando um pouco aí. Mas vamos lá. Quando eu decido ser empreendedora, seja dona de um restaurante, bom, eu sou um empreendedor social. Então, eu já sei o seguinte, que eu vou ter um restaurante, que vou ter lucro no final das contas, é óbvio, mas eu quero também trazer a educação para a sociedade. Posso. Posso abrir um restaurante e começar, em alguns dias da semana, começar a
trazer educação, dar aula para a sociedade, seria o meu lado, o lado que eu posso contribuir dentro da sociedade. Então, assim, existem estudos que dentro de 2 anos, 40% das faculdades tradicionais irão falir. Significa que o ser humano, cada ano que se passa, menos ele tem tempo de ficar e quer e aceita ficar num banco de aula. E você que é empreendedor? Como é que você vai ter profissionais qualificados se hoje as pessoas não querem mais voltar para um banco de escola? Porque para eles é perder muito tempo. Aí cabe você, como dono de empresa, cada dia que se passa, começar também a educar a sociedade, porque também dali também você vai trazer grandes profissionais preparados para você. E isso é a única forma que eu vejo o futuro. A empresa vai se transformar também numa sala de aula, numa faculdade, uma coisa nesse estilo, né? Sim, sim. Para a sociedade, né? O empreendedor social, quais são os benefícios sociais que ele se propõe com a sociedade? Se você vai no restaurante, o que eles fazem lá com a casca da batata? Fazem um produto, tem um reaproveitamento, todo um processo ali. Você começa a ter responsabilidades sociais, inclusive com o teu próprio negócio. Às vezes fala assim, não, isso aí é para ter mais lucro. Olha, a finalidade talvez até aconteça, mas qual seria a tua responsabilidade social hoje? Para que os nossos filhos, os nossos netos tenham um futuro adequado. Esses dias atrás eu comecei a assistir uns documentários sobre os animais. Eu confesso que eu nunca vi para o lado da sustentabilidade quanto eu vi depois daquele documentário. Quando eu comecei a entender melhor o que vem acontecendo com a nossa flora, com os nossos animais em termos mundiais. Quando você começa a ver o que está acontecendo com as focas, quando você começa a ver o que está acontecendo com os golfinhos, com os ursos polares, e você começa a entender que são consequências, inclusive, das nossas atitudes irresponsáveis. Então, esse lado social, inclusive, por exemplo, a Keliane, quando ela decidiu construir a cidade inteligente, ela veio muito com o termo da sustentabilidade, né? E atitudes que envolvam tudo isso. Então, o empreendedorismo social é algo que a gente tem que estudar mais. Temos que cada vez mais ser muito provocativos nisso, ou seja, qual é o papel social da minha empresa, qual é a minha responsabilidade para com a sociedade. Não é o prefeito, o governador, não. Eu também, no meu espaço, ali é meu. E ali eu tenho que ter um propósito, e esse propósito tem que ser um benefício social. Sou mulher, eu fico até acanhado de ouvir essas mulheres falarem aqui. Eliane, a cidade inteligente, por que ela é uma cidade inteligente? Porque ela é baseada justamente em 5 pilares. E um dos pilares é o social. Tem o social, né? Lá na Cidade Inteligente, nós vamos ter uma associação que vai ser direcionada ao social. Em quê? Educação. Nós vamos criar oficinas de trabalho, para jovens, para senhoras, corte e costura, uma cozinha planejada para ensinar. Isso para a sociedade, não para quem só mora. Não, só mora. Vai ter lá o local social. Estudo de livros, de histórias do mundo, do Brasil, encontros de dança, com escolas de danças para todas as pessoas, ginástica, enfim, vai ter também feiras de artesanato, valorizando a nossa cultura local, né? Então vai ter muitos eventos culturais. Então, a Cidade Inteligente, Horizonte Parque, a primeira cidade inteligente do Oeste do Pará, ela tem esses 5 pilares. Esse é o social, que vai acontecer lá dentro também. E vai ter a tecnologia, porque vai ter a energia solar, a gente vai usar tudo aplicativo, né? O aplicativo Horizonte Parque. Todos esses, a gente vai colocar tecnologia lá dentro. E o principal também é a sustentabilidade. Então, é uma cidade sustentável, que ela vai valorizar o verde, a natureza. Eu vi um negócio bem legal da água, aproveitamento da água da chuva. Aproveitamento da água da chuva, da reciclagem de lixo. Né? A energia vai ser energia solar nas praças. E também o planejamento. Então, tudo isso foi com o planejamento. O que a gente está fazendo com a Elane já é um pilar da cidade inteligente, que é o planejamento.
Entendeu? Entendi. E os conceitos da educação. E 2 mulheres pensando. Olha aí existe um outro trabalho, um projeto muito forte, que vamos precisar do apoio de muitas pessoas, que é literalmente a Eliane junto trazermos aí o conceito de educação para o lado empresariado de uma forma diferente. Então ela já, tanto é que meu primeiro evento com ela já foi trazendo treinamentos na área de vendas para corretores e tudo mais, foi quando o primeiro projeto, sem custo para as pessoas que participaram, e muitos, na verdade, até hoje elogiam e agradecem pelo presente que você deu a eles. Então, que cada dia mais eu possa ser usada como um canal de educação e ajudar os empresários a trazer esse conceito. E hoje, vários clientes eu comecei a implantar o conceito de universidade corporativa dentro das empresas. Legal. E ela foi uma das que já começou esse trabalho e quer trazer também esse conceito para a sociedade a qual ela faz parte. Então, isso eu só tenho que parabenizar a iniciativa e a força de vontade que você tem e que você vai apoiar também. Pronto, é isso. Eu lembrei da historinha que você contou da mocinha, que entrou no seu escritório e disse que queria ser igual a você. Quando ela falou, ela deu treinamento dos corretores, eles agradeceram. E uma moça entrou e disse que ia ser igual a você, né? Muito humilde, viu a nossa revista da Vox, na capa e disse, olha, eu quero ser igual a você. Digo, você vai ser se você quiser. Então a mulher, se ela quiser, ela tem o lugar que ela quer. Se ela quer ser dona de casa, se ela quer ser empresária, se ela quer ser professora, que ela seja a melhor. E que tenha sua independência financeira. Porque para mim, empoderamento feminino é independência financeira. Você sendo independente financeiramente, você viaja, você estuda, você se profissionaliza e você tem um poder de decisão maior sobre a sua vida. Então, o que eu aconselho a todas as mulheres, sejam independentes financeiramente. Tenha o seu dinheiro, tome as rédeas da sua vida e diga, o dinheiro é meu e eu vou cuidar dele como eu quero, como eu bem penso, em prol da minha vida, da qualidade de vida, do empoderamento feminino. Então, o empoderamento feminino é isso, é independência financeira. Legal. Maravilha. Olha, o papo foi muito bacana, muito legal. Muito bom receber vocês por aqui. A gente fica muito agradecida, Elaine, de você mais uma vez estar aqui com a gente para trocar essa ideia maravilhosa. Obrigada de verdade. Acho que é o mínimo que podemos fazer, né? É compartilhar um pouquinho do que conhecemos. E cada vez mais, a pessoa que bem pensar, ela deve usar todo e qualquer canal, qualquer oportunidade de poder compartilhar o que conhece. E uma das coisas que às vezes eu sempre me pergunto, Elaine, você mentoraria consultores? Mentoro. Mas, Elaine, você compartilha tudo que você sabe? Compartilho. Mas vem cá, você não vai perder cliente? Eu falei assim, não. Porque a vida toda nós fazemos isso na consultoria. Nós temos que te ensinar tudo que nós sabemos. Agora, cabe a mim buscar novos conhecimentos 24 horas para você continuar me ver como importante no seu negócio e na sua vida. Então é isso que nós seres humanos precisamos buscar, conhecimentos contínuo, porque o mercado mudou. Hoje não existe mais a graduação do passado que eu tive, agora eu posso dormir, não. Agora acabou. Estudar e compartilhar. E entrar realmente na tecnologia também da inteligência artificial, né? Aceitar ela com braços abertos. Eu tô fascinado por isso. Eu acordo de manhã cedo, tirei um tempo da minha vida só para estudar a inteligência artificial. Todo dia de manhã é a primeira coisa que eu faço. Em agosto nós teremos um evento. Eu fiz uma parceria com uma empresa de São Paulo, inteligência artificial, uma das maiores do Brasil. E devemos ter aí um evento, convidar você em agosto, a já vai ser convidada, porque vai ser um evento muito bacana. Legal, obrigadão. Eu agradeço, Jonas, e assim, eu quero te dizer o seguinte, o empoderamento feminino, que eu falo o empoderamento feminino é a independência financeira, porque quando eu era bem nova, a única coisa que eu queria era ser independente financeira. E por esse sonho de ser independente financeiramente,
degrau por degrau, o sonho foi aumentando, amadurecendo e tendo o sonho de ter uma grande empresa, de fazer grandes projetos. E sempre tendo fé em Deus que iria conseguir, que poderia, que tinha capacidade, e por isso eu cheguei onde eu cheguei. Então eu aconselho todas as mulheres isso. Procure sim ter essa independência financeira, crescer como profissional, porque Deus quer que a gente seja feliz. Então a gente precisa viver bem, com qualidade de vida, né? E sempre respeitando o próximo, mas buscando o nosso espaço na sociedade. É isso mesmo. Já fica aqui agendado o nosso próximo podcast sobre inteligência artificial. Super top. Sou da área de tecnologia, né? Então, robotização, inteligência artificial, ela tá no sangue. Exatamente. Brigadão. Obrigada, Jonas, também pela oportunidade. Mais um VoxCast, você que ficou aí até o final com a gente, olha, curte, dá like, compartilha, leva esse vídeo para o máximo possível de pessoas. O papo foi muito bacana. Quero de novo agradecer a vocês mais uma vez. Um forte abraço, até a próxima.